Beleza, gente? Terceiro bloco, medicina legal. Primeira aula de medicina legal. Estamos no terceiro bloco. No bloco anterior, nós iniciamos o estudo da antropologia forense, que é o segundo capítulo da medicina legal. Estudamos aí as características e agora vamos falar da identidade, a identificação médico-legal. Olha lá, identificação médico-legal, ela é baseada em conhecimentos médicos. Olha, a diferença entre identidade, identificação médico-legal e a judiciária é que na médico-legal, o perito se baseia em conhecimentos médicos, enquanto que na perícia, na identificação judiciária, o perito se baseia em dados antropométricos, antropológicos, e a gente vai estudar. Primeiro, a identidade médico-legal, a identificação médico-legal. Olha só, a identificação médico-legal tem como primeiro objetivo identificar a espécie. Olha, achado de cadáver, tem lá um corpo, né? Tem lá um pedaço de carne que você não sabe se aquele pedaço de carne é humana, se é de animal, tem lá uma ossada. Primeira coisa que você vai ter que descobrir é se aquilo é uma pessoa, se é uma ossada, se é um cadáver humano. E como você vai fazer isso? Através da análise dos ossos e da análise do sangue. Olha só, ossos e sangue. Ah, mas quais são as características desse sangue? Como é que eu faço para saber se tem lá um sangue? Como é que eu vou saber se esse sangue é humano? Tem lá a ossada, como é que eu vou saber se aquela ossada é humana? Gente, isso é um trabalho dos peritos, eles que vão estudar aprofundadamente isso. Para nós, delegados de polícia, para a nossa prova, para o seu concurso, basta saber que a identificação da espécie se dá através do sangue e dos ossos. Atenção quem for fazer delegado de polícia no Rio de Janeiro. Delegado de polícia no Rio de Janeiro gosta de aprofundar mais. Aí vai trazer as características do sangue humano, as características do sangue animal, característica da ossada humana, de densidade, etc. Mas, via de regra, isso jamais foi cobrado em outro concurso público para delegado, exceto Rio de Janeiro e perito. Por isso, nós não vamos aprofundar. Aqui o nosso objetivo é ser direto, é sermos claros no que realmente interessa para a sua prova, no que realmente você deve saber. Então, identificação da espécie através da análise dos ossos e do sangue. Pronto, bateu, isso, matou. Ok? Vamos seguindo? Identificação quanto à raça. Gente, quanto à raça, a medicina legal, ela classifica várias raças humanas. Nós sabemos que a raça humana é só uma. Só existe uma raça humana, mas a medicina legal, ela classifica. Ela diz que tem várias sub-raças, digamos assim. Que são elas, olha aí, os caucasianos, os mongólicos, os negroides, os indianos e os australoides. Primeiro, os caucasianos. Gente, os caucasianos são aqueles loiros dinamarqueses. São os professores Alex Nascimento. Ele é loiro, do olho azul. Então, caucasiano é o loiro do olho azul. Alex Nascimento, para quem não sabe, é mais conhecido como Caco Antibes, o loiro dinamarquês, o cara estudado, o cara culto, o cara formado em Nova York. Ele ele não come coxinha, o negócio dele é salgados finos. Ele usa o cigarro dele, é um cigarro eletrônico, ele é fino. Mas vamos voltar. Então, os caucasianos, pele clara, aí, ó, pele clara, olho azul, cabelo liso, olhos azuis, que letra? Olhos azuis, tá ok? Os mongólicos são bem semelhantes aos caucasianos, tá? Os mongólicos, eles também têm cabelo liso, eles também têm a pele deles é também clara, só que a pele é amarela. A grande diferença, nós temos que anotar palavras-chave. São palavras-chave. Falou pele amarela, você vai associar aos mongólicos. Falou em cabelo liso, loiro, olho azul, você associa aos caucasianos. Palavras-chave. Nosso objetivo aqui é fazer você acertar a questão da prova. Tá? Então, falou em pele amarela, mesmo que tenha cabelo liso,
mesmo que tenha olhos azuis, você vai associar aos mongólicos. Falou em pele branca, loiro, olho azul, cabelo liso, caucasianos. Voltando. Os negroides, falamos dos mongólicos, agora os negroides. Gente, os negroides têm pele negra. Pele negra, cabelo crespo, nariz largo, tá? Característica dos negroides. Cabelo crespo, pele escura, pele morena, né? Pele negra, nariz largo, nariz achatado. Os indianos, olha lá, os indianos, na sua prova vai dizer assim, ó, tipo racial indefinido. Tipo racial indefinido. Indefinido. Mas geralmente os indianos têm estatura alta, têm cabelo liso também. Mas a palavra-chave é tipo racial indefinido. Não tem uma definição precisa sobre os indianos. Continuando, os australoides. Aqui, ó, 5. O australoides também tem estatura alta. Estatura alta. Vamos anotando aí. Estatura alta. Dentes fortes. As palavras-chave, tá, gente? Dentes fortes. Nariz curto. Nariz curto. Ok? Gente, mas no Brasil nós ainda temos outras raças aqui no Brasil. Olha lá, vamos anotar aqui embaixo. Deixa eu até mudar a cor. Vou colocar aqui de azul. Ó, no Brasil, vou anotar aqui, ó. No Brasil ainda temos, você estudou lá na escolinha, lá no ensino fundamental, temos o mameluco. O mameluco é a mistura do branco com o índio. Temos o cafuso. O cafuso é a mistura do negro com o índio. E temos também o mulato. O mulato é a mistura do branco com o negro. Tá? Cafuso, mulato e o mameluco. Ok? Então, mas cuidado, gente. Não vai quebrar a cabeça em diferenciar esses tipos de raça aí, não. Você estuda essas palavras-chave, que é isso que cai na prova e quando cai. Não é um assunto muito explorado, não. Está no nosso material de apoio, tem lá mais observações, mais detalhamento, mas não quero que ninguém gaste o HD com isso. Tá? Temos coisas mais importantes para estudar. Claro que é importante dar uma lida nesse assunto, ficar por dentro, mas também não vá pirar por causa disso. Vamos lá, vamos continuando? Identificação quanto à idade, para a gente saber se uma alçada humana é de uma criança, é de um idoso, e a identificação quanto ao sexo, saber se é masculino ou feminino. Vamos estudar esses dois pontos que eu marquei de azul agora, tá? Vamos passar aí o slide? Cadê? Passando, identificação quanto ao sexo. Então, foi encontrado lá um corpo em alto grau de decomposição. Você não consegue saber se aquele corpo é masculino, se aquele corpo é feminino. Não dá para saber. Ou então só a ossada. Temos lá uma ossada humana. Como é que a gente faz para saber se é de um homem ou de uma mulher? Vamos lá para o slide. A partir da pelve, que é o osso da bacia, através do crânio, da pelve, do crânio, o tórax, o fêmur, o úmero e a primeira vértebra cervical. Mas, pessoal, volta aqui para mim. Eu quero que todos saibam de dois elementos fundamentais, que é o que cai em prova. Nós vimos aqui, ó, temos vários, a bacia, o crânio, o tórax, o fêmur, o úmero, a primeira vértebra cervical, vários elementos da ossada que podem identificar o sexo. Mas tem dois que caem muito em prova e que é o que a gente vai abordar mais detalhadamente aqui. Quais são? Olha só, a pelve, o osso da bacia e o crânio, tá? Então, nós vamos especificar na pelve e no crânio. Então, cuidado! Olha só, identificação quanto ao sexo.
pelve, os ossos da bacia e o crânio. Vamos ver como é que a gente vai identificar. Outra observação, antes da gente iniciar o estudo da pelve e do crânio, essas características só são visíveis na ossada humana quando o corpo já atingiu a puberdade. Então, crianças, essas técnicas que nós vamos ver aqui, não são suficientes para identificar se uma criança é do sexo masculino ou feminino. Tá? Essas características só aparecem na ossada após a puberdade, beleza? Então, se cair na prova lá, a ossada de uma criança, como é que eu faço para identificar se é do sexo masculino ou feminino? Exame de DNA, tá? Porque essas características não vão ser suficientes. Voltando para o slide, olha lá. Tem até anotado aqui, essas características só tem aplicação em esqueletos após a puberdade. Após a puberdade. Beleza? Vamos seguindo, vamos passar o slide. Identificação quanto ao sexo. Olha aí, do lado esquerdo temos os ossos da pelve, temos a bacia. Notem, gente, que a bacia masculina ela é mais fechada. Olha aqui, a bacia masculina ela é mais fechada. Deixa eu riscar aqui, o ângulo é de 90 graus nessa parte inferior e aqui, no orifício mediano aí da bacia masculina, ela é mais fechadinha. Da ossada feminina, ela é mais aberta. O ângulo é obtuso. É só você associar ao fato da mulher ter filho. O corpo da mulher é preparado para ter filho, é preparado para comportar aquela nova vida, é preparado para expelir. Então, os ossos da bacia são mais abertos na ossada feminina do que a ossada masculina, que é fechada. Continuando. Também a característica do crânio. Pessoal, o crânio feminino, ele tem essa parte da frente mais vertical, enquanto que a ossada masculina, ela é mais redonda. A parte da frente, a testa da mulher, ela é reta para cima, ela é vertical. A testa masculina, ela é inclinada, ela é deitada. Tá dando para ver a diferença? Aí, Segunda característica também do crânio masculino e feminino é a mandíbula. A mandíbula feminina, aqui não está bem nítido, né? Mas a mandíbula feminina, ela é menor, ela é mais delicada, ela é mais sensível. A mandíbula masculina, ela é mais larga, é mais, digamos, grosseira do que a mandíbula feminina. Também o peso do crânio, o peso masculino do crânio masculino é maior, o crânio feminino já é mais leve. Então, temos essas duas características importantes aí. Então, primeiro, o osso da bacia, a bacia feminina é mais aberta do que a bacia masculina. Segundo elemento é o crânio. O crânio feminino é mais leve, é mais delicado. A testa, a parte da frente, ela é mais vertical do que o crânio masculino. Beleza? Vamos seguindo, vamos resolver uma questão? Olha só, questão, delegado de polícia em Minas Gerais. No esqueleto, a estimativa do sexo, acabamos de ver isso, faz pelas características morfológicas observadas após a puberdade. Até aqui tudo ok, a gente falou isso. Somente após a puberdade a gente vai conseguir identificar se aquela ossada é masculina ou feminina. Os achados mais evidentes do dimorfismo sexual, da diferença entre os sexos, são observados na clavícula? Não. No úmero? Não. No fêmur? Poderia ser, mas como a gente citou aqui, a pelve. Tá? A pelve e o crânio, são os dois elementos mais claros para diferenciar o sexo masculino e o feminino. Tá bom? Apesar de existirem outros elementos, mas o crânio e a bacia são os dois elementos fundamentais para identificar o sexo. Para identificar a espécie, lembra? Os ossos e o sangue. Para identificar o sexo, o que é? A bacia e o crânio. Beleza? Vamos seguindo. Outra questão. O corpo de um subalduto, olha que legal essa expressão, subalduto, de 8 anos. Então, 8 anos ainda não está na puberdade, não alcançou a puberdade.
foi encontrado na beira de um rio, totalmente esqueletizado e sem pertences. Então está só os ossos. Com base na metodologia científica, qual método poderia ser utilizado para estimar o sexo dos remanescentes ósseos? Gente, nós já falamos aqui, se o corpo não alcançou a puberdade, então não adianta analisar o crânio, não adianta analisar a pelve, não adianta analisar osso nenhum. Vamos ver as alternativas? Vamos ver. Ó, método antroposcópico da pelve? Não. Porque o corpo não atingiu a puberdade. Método antroposcópico do crânio? Também não. Exame genético? Vamos deixar aqui em stand-by. Método antropométrico do fêmur? Também não. Os ossos não serão suficientes para diferenciar o sexo masculino do feminino se o corpo não atingiu a puberdade. Então, a alternativa C, o exame genético. Vamos fazer o exame de DNA para identificar. Beleza? Tranquilo, né? Olha só. De forma bem objetiva, clara, é isso que cai nas provas. Vamos seguindo? Vamos lá. Próxima identificação aí através da alçada humana para a gente chegar à idade. O corpo é de uma criança, é de um jovem, é de um adulto, é de um velho. Os principais meios são o exame dos dentes, radiografia dos ossos. Gente, são palavras-chave, tá? Exame dos dentes, para identificar a idade. Radiografia dos ossos, identificar a idade. As palavrinhas-chave. E principalmente, olha, que é muito cobrado as suturas cranianas. Suturas cranianas. O que são as suturas cranianas? Está vendo a imagem aí embaixo? Está vendo que aí no crânio tem rachaduras, digamos assim? Em alguns desses crânios, essas rachaduras estão mais nítidas. Tipo aqui, ó, nessa primeira imagem, a rachadura está bem nítida. Na segunda também, olha como está nítido. Na terceira já não está tão nítido, mas ainda dá para ver legal. Na quarta imagem, quase não tem mais suturas cranianas. Quase não aparece mais nenhuma rachadura. Então, analisando essas rachaduras, eu consigo saber a idade. Não com precisão, mas eu consigo saber se é de um corpo mais novo, se é de uma criança ou de um velho. Conforme a nitidez dessas suturas, se essa nitidez está cada vez menor, então significa que o corpo é mais velho. Quanto mais nítido for essas suturas cranianas, mais jovem será o esqueleto. Então, na imagem 1, o esqueleto é de uma pessoa jovem. Na imagem 2, também de uma criança, provavelmente. Na terceira imagem, como as suturas já não estão tão nítidas, a gente já pressupõe que é uma ossada de uma pessoa em meia idade, talvez um adolescente, um adulto. Na quarta imagem, quase não tem sutura craniana, quase não tem rachadura, significa dizer então que é de uma pessoa já mais idosa, uma pessoa já mais velha. Ok? Para precisar a idade, saber a idade exatamente, esse método não é suficiente, mas serve para a gente saber se é um corpo de uma pessoa mais velha ou mais nova. Ok? Beleza? Vamos seguindo? Vamos lá, legal, né? Continuando. Questões, mais questões. Gente, é importante demais resolver questão. Vamos lá. Na análise de uma ossada humana pelo antropólogo forense, com a finalidade de identificação de um indivíduo, características do crânio poderão contribuir para predizer principalmente os seguintes parâmetros. Então, olha só, nós temos o crânio. Só achamos o crânio. O que a gente pode concluir observando esse crânio? A gente acabou de ver no slide passado. A idade, através das suturas cranianas. As rachaduras do crânio indicam se aquele corpo é mais novo, se aquele corpo é mais velho. E qual é a outra característica que a gente pode identificar? O sexo. Lembra que nós falamos o sexo é identificado através principalmente da bacia e do crânio? Então, o crânio vai ser importante para a gente identificar o sexo e para a gente identificar a idade. O sexo através do formato, do peso, da mandíbula, e a idade através das suturas cranianas. Vamos ver se tem essa opção? Olha lá no slide. Então, só temos o crânio. As características do crânio poderão contribuir para predizer principalmente os seguintes parâmetros. Quais? Idade e altura? Não.
Somente sexo? Não. Somente sexo? Não. Sexo e altura? Também não. Somente idade? Não. Sexo, idade, alternativa é. Aí, ó. Beleza, legal, né? Show de bola. Não é difícil, né, gente? Não é difícil. E você que não gostava de medicina legal, porque achava difícil, você que odiava biologia, tá vendo que é tudo tranquilo. É fácil, você acerta uma questãozinha dessa boba. E o pessoal erra, que é uma beleza. O pessoal erra, o pessoal passa voado por uma questãozinha dessa. Então não menospreze a medicina legal. São 5 questões, geralmente 5 questões no seu concurso, que vão fazer toda a diferença. Vamos lá, continuando. Identificação judiciária. Então, olha, agora nós vamos passar para a segunda metade desse capítulo aí da antropologia, que é a identificação judiciária. Na identificação judiciária, nós identificaremos uma pessoa através não de conhecimentos da medicina, não de conhecimentos médicos, mas de conhecimentos antropométricos e da antropologia, tá? Conhecimentos antropológicos e antropométricos. Então, nós vamos medir características do corpo, vamos analisar as características físicas, tá? Existem algumas formas que são as mais citadas pela doutrina, que são as mais cobradas em prova. Primeiro, assinalamento sucinto. Gente, o assinalamento sucinto são as características físicas que a gente pode visualizar a olho nu. Então, a altura, é uma pessoa alta, é uma pessoa de pele clara, é uma pessoa com cabelo liso, cabelo longo, cabelo curto, essa pessoa possui tatuagens. Então, isso aí é o assinalamento sucinto, são as características. A vítima ela vai chegar na sua delegacia, vai dizer que foi roubada, que foi furtada, e você vai fazer um assinalamento sucinto, porque a vítima não conhece o autor. Então, você vai falar quais são as características dessa pessoa. Ela é gorda, magra, alta, baixa? Então, você vai estar utilizando para tentar identificar o meliante, o bandido, vai utilizar do assinalamento sucinto. Voltando, ó, então assinalamento sucinto são as características físicas. Características físicas. Alto, baixo, gordo, magro. Vamos lá. Continuando. Fotografia simples. Bom, a fotografia simples já melhora a identificação. Você tem uma foto do bandido, fica mais fácil de identificar. Lembra aquele ditado? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Mas nem sempre a fotografia é suficiente, porque 2 pessoas podem ser muito parecidas. Tipo, Rafael Medeiros e aquele cantor lá do... Como é que é, Ada? O cantor do Parangolé, como é que é? O Léo Santana, né? Você pegar a foto do Léo Santana e do Rafael Medeiros, você não consegue distinguir, né? Mesma pessoa. Se pegar um vídeo deles dois dançando, idêntico, igual. Né? Então, a fotografia simples nem sempre é suficiente para identificar. Né? A fotografia simples ainda é um método falho. Temos também a fotografia sinaléptica. A fotografia sinaléptica é aquela foto que você vê na televisão, o cara foi preso, aí bate a foto assim, aí bate a foto de lado, né? Foto de frente, foto de lado, com a plaquinha aqui, dizendo um artigo, né? É legal nos filmes. Essa é a fotografia sinalética. É conjunto de fotos, são várias fotografias por ângulos diferentes, a fim de concretizar, de identificar melhor. Beleza? Vamos anotar? Então, fotografia sinalética são várias fotos. Várias fotos. Depois temos o retrato falado. Olha, o retrato falado é bem parecido com o assinalamento sucinto. Né? Só que o retrato falado ele acaba sendo mais detalhado. Vai ter uma pessoa desenhando, né, com base nas características informadas pela vítima. O retrato falado também não é um elemento... Se a fotografia não é um elemento, né, concreto, não é um elemento 100% seguro, imagina um retrato falado. Tá? Continuando. E temos o sistema datiloscópico,
de Vucetich. Gente, existem outras formas de identificação, através da íris, certo? Tem vários outros elementos. Só que aqui eu estou colocando o que é cobrado na prova. Esse método datiloscópico de Vucetich aqui é o que nós estudaremos agora. Tá? Esse método datiloscópico de Vucetich é o que mais cai em prova relacionada à antropologia forense. Vamos seguindo? Vamos lá. Vamos para o slide. Vamos lá. Ó, sistema datiloscópico de Vucetich. Então, nós vamos estudar a datiloscopia. Datiloscopia. Você fala, pô, datiloscopia, eu já ouvi falar. Tem a papiloscopia, que são sinônimos. Não. Cuidado. Datiloscopia não é a mesma coisa de papiloscopia. São diferentes. Aí você fala, não, mas existe o profissional, o papiloscopista, que ele trabalha com a datiloscopia. Tá certo? Tá. Mas vamos para o slide, que eu vou explicar melhor para você. Datiloscopia versus papiloscopia. Gente, a papiloscopia é um ramo da medicina legal, é uma ciência que estuda as características das papilas, estuda as características daqueles poros que a gente tem na mão. Por exemplo, você pega em alguma coisa com a mão, né? Você passa a mão assim num vidro da sua casa, sua mulher está limpando o vidro, aí você vai e bota a mão lá, pá! Vai ficar a marca da sua mão. Né? Então, a papiloscopia, ela estuda os elementos daquela marca, né? Estuda as características das marcas deixadas pelas mãos, pelos pés, pelos dedos. Tá? Então, a papiloscopia estuda as papilas. Estuda as papilas. Vamos anotar aqui, ó. Papiloscopia estuda as papilas. As papilas são as saliências localizadas na parte superficial da derme. Você olhar a sua mão, né, tem saliências, tem marcas. Tá? A papiloscopia estuda essas marcas, as características dessas marcas que estão por toda a sua pele, não só nas mãos, nos seus pés também. Claro, nas mãos e nos pés, essas saliências elas são mais nítidas. Então, a papiloscopia ela estuda todas essas saliências que estão ali a partir da epiderme, já ficam bem nítidas. Já a datiloscopia, ela é um ramo da papiloscopia. Tá aqui, ó. Um tipo da papiloscopia é a datiloscopia, que a gente vai estudar no próximo bloco, porque o tempo já está esvaecendo. Quanto tempo dá? Não vamos começar agora, porque para não cortar, né, no meio. Então, vamos encerrar o terceiro bloco e a gente já começa imediatamente o quarto bloco. Não sai daí, vamos já direto, tá bom? Beleza.